Oh, com esses mimos aqui que a gente ganhou no jogo. Pô, preparei um monte de coisa, filho. Eu não quero falar do jogo. Não quero falar do jogo. Não tem jeito. Até levantar aqui. Chega mais. Não posso falar do jogo, cara. Não tem como falar do jogo. Pô, vários mimos aqui, mosaico, filho. Pô, um puta do mosaico ficou foda. Ganhei até adesivo. Pô, o copo do jogo tive que pegar, não teve jeito. Mas o principal é, tipo, eu tava querendo fazer alguma coisa. Pensei, porra, vou fazer alguma coisa, vou, sei lá, fazer um texto, vou fazer alguma coisa pro Fred e tal, falar do jogo, falar dele. E eu fiz um texto enorme. Então, praticamente vocês vão olhar pra baixo. Eu vou olhar pra baixo aqui, vou até deixar o textinho aqui do lado. Vou ficar olhando aqui. O que eu queria fazer, eu tinha que fazer. Quando você chegou, eu não sabia que era o Fred. Não sabia. Mas eu senti que era algo grande, diferente, bombástico. Eu estava completamente certo. Fui na estreia com a sensação de que era um grande jogador. Ele se provou, fez 2 gols. E, me perdoe, eu achei que a estreia ia ser fraca. Porque ele estava amarelado e fazendo uma partida discreta até o meio do segundo tempo. Mas com ele você não tem que tomar. Entendeu? Não tem a precipitação, você tem que esperar. Enfim, mas aí o ano seguiu, no final daquele ano, uma apoteose que a gente não esperava. E com a promessa de que ia ter coisas boas em 2010, no ano seguinte. Falou que ia ser o melhor ano da carreira dele. Enfim, 2010 pro Fred, foi um monte de lesão. Ele não conseguiu ser protagonista. Então ele não foi uma figura que chamou atenção no título brasileiro 2010. Porém, a promessa foi dívida e ele trouxe o título. Ele não trouxe, enfim, ele não trouxe participando, mas a promessa virou realidade. O Muricy veio, consertou, enfim, ele não foi a figura do título. Mas o melhor estava guardado para depois. 2011, meteórico dele, gol de bicicleta, 4 gols no jogo, um monte de gol, um gol atrás do outro. Fez ele voltar para a seleção, fez alguns jogos na seleção. Mas o frustrante terceiro lugar impediu o título dele como protagonista. Mas a justiça ainda ia ser feita. Chegou 2012, ano mágico. Pô, quem viveu foi maravilhoso. Veio com uma conquista sem defeito do Carioca. Ele fez gol de bicicleta no Engenhão. Fica na cabeça, é gol de bicicleta no Engenhão. Não tem jeito. Enfim, na ida da final. Mas uma eliminação, porra, foi traumática. Pra mim foi traumática aquela eliminação pro Boca. Eu fiquei abismado. Fiquei, pô, com uma cara de bunda. Fiquei triste, chorando e tal. Eu falei, porra, que merda. Mas eu achei que ia estragar os planos do ano, a eliminação. Mas nada. O Brasileirão, ele finalmente conseguiu aqui. Isso foi o cara do time. O nome tatuado. O nome dele já estava tatuado. Ele foi o protagonista, o grande jogador. Ah, mas o Cavalieri. Não, Fred. Fred. 2012 é o quê? Fred. Vocês lembram o quê? Fred. Tem jeito. O cara do time, artilheiro do campeonato, de novo. O artilheiro em 2000. Ah, não, em 2011 ele não foi. Quase foi artilheiro, mas em 2012 ele foi o artilheiro, finalmente. Aí você pensa assim, porra, Flu e Fred já eram só. Depois disso, só detalhe, né? Não foi só detalhe depois disso. Não, 2013 foi de altos e baixos. Os altos não foram com a gente. Não foram na seleção e tal. Aplaudido pelo Maracanã, todo mundo gritando, tava em alta. Mas no Fluminense não conseguiu ajudar, a lesão quebrou. O Fluminense ficou desamparado sem ele. Tanto que correu o risco até o final de cair, mas não caiu. Aí 2014 chegou e foi o casamento. Casamento. Do Fred Fluminense. O início do ano ele não jogava muito, por causa da seleção, convocação toda hora. Ele já era o 9 da Copa. Ele já era o 9 da Copa, não tinha jeito. Ele teve que não jogar aqui. Então, a gente falou, beleza. Esse sacrifício no início do ano. Pro cara, pô, simplesmente ser o 9 do Brasil na Copa e tal. Botar o nome dele agora no Brasil inteiro. Não que ele precise, mas como jogador campeão do mundo. Mas não veio. Tentaram destruir tudo, de tudo pra destruir ele, de tudo. Mas eu acho que é muito, muito pensado, porque ele era um jogador do Fluminense. Mas enfim, aqui não tem essa. Ele voltou abraçado. Tanto que ele diversas vezes ele falou que tava mal e não sei o que e tal, que queria parar. A torcida do Fluminense fez o homem ser eterno. Não teve jeito.
Abraçou e o cara veio e foi artilheiro do campeonato. Então, não teve jeito. Seguindo a história, 2015 de quase teve aquele jogo épico que ele jogou machucado e tal. O Fluminense foi incapaz de passar para a final da Copa do Brasil. Poderia ter vindo um título da Copa do Brasil, mas não veio. Foi, acho que uma das poucas coisas de relevante que dá pra gente falar de 2015. Foi um ano muito meia boca. Mas esse foi, pra mim, esse foi o quase. Pra mim, esse ano de quase, que tinha tudo pra gente ganhar. Passar do Palmeiras, amassar o Santos, enfim, mas não deu, enfim. 2016, o divórcio improvável, foi exatamente o que eu escrevi, divórcio improvável. Quando ele saiu, pô, eu errei demais. Eu achei que era a vontade dele de ter saído, mas o tempo mostrou quem eram os verdadeiros vilões. E cara, como o Fluminense foi pro inferno depois que ele saiu, na ausência dele. O Fluminense foi pro inferno, sem liderança, sem visão, tá ligado? Sem a visão do que é ser Fluminense, de um Fluminense grande, não tinha visão, sem vontade de ser Fluminense, os jogadores, a diretoria, a deriva, o Fluminense estava à deriva. 2016 já estava se mostrando meio que a deriva, o final de 2016 foi terrível, 2017, um horror, fracassos e decepções, finais pipocadas históricas contra rival, enfim, 2018 um horror total, que deu uma pequena iludida e tal. 2019, um pavor também. Um pavor. Com o treinador atual nosso, mas naquela época ele era totalmente despreparado, enfim. Começa a deriva. Aí chegou 2020, com uma total expectativa que a gente ia contar com o ídolo de novo. No início do ano era essa a ideia da torcida. Todo mundo tava quase com isso na cabeça. Mas a gente esperou quase 6 meses pro reencontro. Teve Covid e tal, mas o reencontro ele aconteceu. Mesmo sendo virtual, a gente não tava lá, mas aconteceu. Logo no meu aniversário, hein? Quem diria? Que honra! Quem diria? 2020, de qualquer forma, foi um ano de adaptação. A reestreia dele foi aquém. O Fluminense jogou mal demais, enfim. Uma adaptação ruim, mas o que eu destaco de 2020 é o gol contra o Vasco. Uma maravilha, foi ótimo, maravilhoso. Tanto que os próprios vascaínos foram os que mais sacanearam a contratação do Fred, enfim, com o Nenê e Ganso, eles sacanearam demais o contra-ataque. O Vasco tomou gol de contra-ataque do Ganso, passando a bola pro Fred pra fazer o gol. Porra, sensacional, enfim. Foi muito engraçado por sinal. E teve gol contra o São Paulo também, que me lembra. Mas, em 2021 dele, começou forte. Tanto que ele, na última rodada do Brasileiro ele já cravou. A gente via que ele tava no último gostinho dele. Esse foi o que ele definiu em 2021, um gostinho de como era o Fred no auge. Sim, o Fred era um pouco disso. O Fred no auge era um pouco disso. Pra quem não viu, 2021, o início, a Libertadores principalmente, o início da temporada da Libertadores, foi isso. O Fred era isso. Você tinha que contar com ele, ele ia lá e fazia gol. Foi um gostinho de uma lenda, foi ótimo, foi ótimo. Mas aí 2022 chegou e foi um ano de despedida. Desde o início a gente já sentiu isso. O Fred vinha numa decadente enorme, enorme. Entrava mal, tanto que teve uma estatística injusta com ele, grosseira, mas uma estatística que o Fluminense não fazia gol quando ele estava em campo. Um sacrilégio para um jogador com tanta identificação com o gol. Enfim, mas desde o final da temporada de 2021 já estava em uma decadência, mas o adeus era cada vez mais eminente. E o problema no olho sacramentou. Que ele poderia ter ficado no final do ano, mas o problema no olho sacramentou, que era o adeus. Aí eu escrevi aqui, no último jogo de verdade, na minha visão, o último jogo de verdade dele foi contra o Corinthians. O Matador, nos brindou com aquele gol contra o Corinthians. Foi, uma delícia, foi maravilhoso. Eu sabia, eu fui hoje no Ceará e eu sabia que ele não ia fazer o gol. Eu tava sentindo já nisso. Foi o último ato. Uma carreira sem defeito, uma carreira destinada a ser Fluminense. De ser uma história do clube. A gente tem medo de falar, não é o maior, não é o maior e tal. Não é o maior, porque não jogou numa época diferente e tal. Não, é o maior. É o maior, mas ele é pior, ele é menos. Não, ele não é menos que ninguém. Menos que ninguém. O Fred é o Fred. Poucos ídolos tiveram a despedida que o Fred teve nesse jogo contra o Ceará. Pouquíssimos. Aqui, ó. Sei que teve um jogo hoje, por sinal eu estava lá, foi o que eu escrevi aqui, mas o jogo foi um detalhe. O resultado foi a cereja do bolo e um ótimo coro no Maracanã, um frisson no Maracanã, para prestigiar o ídolo, cara. O ídolo. Porque eu tenho 23 anos.
Quando o Fred chegou, eu tinha 10. Não, tinha 9. Eu ainda nem tinha feito 10. Na estreia dele, eu tinha 9. Então, cara, foi uma referência aqui, ó. A camisa da estreia dele. Eu fiz questão de trazer as camisas. As camisas da estreia dele, que foi essa aqui, que é a versão de 2008. Não tem número, mas, enfim, não tem o número 9. Para representar 2009, eu peguei esta daqui. Porque essa daqui me vem o gol do Palmeiras na cabeça. Tem, eu acho que o gol contra o Vitória também. Enfim, alguns gols marcantes dele. Acho que, se não me engano, o gol contra o Cerro, contra o Universidade de Chile. Enfim, essa camisa marcou muito 2009 do Fluminense. Marcou muito. Era para ser um ano de desgraça. Foi um ano de salvação. Um ano louco de salvação. Camisa de 2010 que eu levei no jogo, que tá amassada da primeira conquista dele. Tinha que ser um brasileiro. A primeira conquista dele tinha que ser um brasileiro, porque é um jogador que entrou pro Fluminense pra história. Ele tinha que entrar pra história, então ele tinha que fazer brasileiro. Essa camisa aqui de 2011, pra mim, o melhor ano dele. Porque, na minha visão, ele tava voando mais em 2011. Mas de 2012 a gente fala. Eu falei que 2011, com o petzinho brasileiro e tal. Com essa camisa aqui, acho que foram as atuações espetaculares dele. Contra o Curitiba, gols espetaculares contra o Curitiba, gol contra o Grêmio, gol contra o Bahia, gol contra todo mundo, cara. Todo mundo, você pega lá, o Fred fez gol contra o Vasco. Enfim, não teve alguns gols que não adiantaram muita coisa. Fez gol de falta contra o Corinthians, tá ligado? Gol de falta. E essa aqui é de 2012, pra coroar. Eu sei que essa 2011, 12, ele fez gol em 2011 com essa também, mas essa camisa é o Fred. Você olha essa camisa, você olha o Fred. Não tem jeito. Camisa daquele gol contra o Palmeiras, icônico, acho que gols contra o Corinthians, enfim. O Fluminense usou muito essa camisa. A branca também. Mas, entendeu? Essa fica na cabeça. Essa fica muito na cabeça. Essa aqui eu usei para representar a parte baixa, na minha visão. 2013, 2014, 2015. Baixa entre aspas, né? 2013 para mim foi baixa, 2014 foi a redenção dele. Que aí deu o segundo casamento. Entendeu? A história dele é muito rica. Por isso que não tem jeito, é o maior ídolo, cara. Não tem jeito. Tem um erro histórico, eu até pulei, podia até pegar a camisa da Dryworld lá, um erro histórico, que foi tirar ele do Fluminense, cara. Eu fiquei traído, me senti traído e a culpa não era dele. Entendeu? Não era. E essa daqui... Ah não, tem a 2020 também, né? Quase que eu esqueço. Camisa de 2020. Que eu usei também na outra foto. Não tem... Pô, vou botar essa foto maravilhosa, vou usar pela última vez nessa thumb. E essa daqui é a penúltima camisa, que a última não tem. Mas enfim, a penúltima camisa dele é a última camisa que ele mostrou que era ele. Essa camisa aqui, porra, a Libertadores foi insana. Foi insana com ele. Tem até a camisa de 2020, não. Eu preferi essa daqui porque tem o nome dele, mas a outra representa mais o que ele fez. Enfim, o jogo do Ceará tá aí, todo mundo viu. Posso falar da minha visão, entendeu, e tal, mas eu não consegui enxergar do outro lado, era muito difícil. Eu vi o segundo gol foi uma puta jogada do Samuel Xavier com o Cano e com o Matheus Martins, ótima jogada. Mas deu bobeira, podia ter feito gol, mais gols. Deu uma perigada, deu um sustinho, mas nada demais. O Fábio agarrou muito, melhor em campo, Fábio. E, porra, a sequência agora é difícil, mas são 4 vitórias seguidas no Brasileiro, 5 vitórias seguidas na sequência, contando Copa do Brasil e tal. Eu acho que esse jogo o time não entrou 100%, eu acho que sentiram o clima. Sentiram um pouco o clima, erraram algumas chances bobas, a defesa não estava muito bem postada. O Ceará é um time, não é lixo, o Ceará não é um lixo, é uma porcaria de time, muito pelo contrário. Mas enfim, se o Fluminense passar bem dessa sequência, tem que passar do Cruzeiro, obviamente, não tem a opção não passar. Se o Fluminense passar bem do São Paulo e Goiás, que eu acho que são coisas chatas, aí vai pegar o Bragantino em casa, aí dá pra gente olhar mais pra cima ainda. O Fluminense tá em segundo agora, eu sei que não vai terminar em segundo. Se terminar em segundo é insanidade. Se o Palmeiras ficar 2 pontos, a gente é mais loucura ainda. Aí o coração começa a bater forte. Enfim, mas... Festa belíssima do Fred. Ele foi lá, foi no meio da torcida, não consegui ver, depois eu vou ver. Enfim, não tem muito o que falar do jogo não, cara. O jogo é só um detalhe. Hoje foi só um detalhe que precisava dos 3 pontos. Era isso que eu queria. O meu medo era porra, não sair como a gente planejava, mas saiu. Entendeu? É isso. Tamo junto. Terça-feira eu volto.